Seus lindos! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Poxa, eu tô feliz. Tô feliz porque eu tô falando de física mais uma vez. Essa matéria incrível, essa matéria mágica que eu sei que vocês acham também que é igual, mágica, incrível. Bom, hoje nós vamos falar sobre movimento circular uniforme e também nós vamos falar sobre transmissão de correias e engrenagens e etc. Tal. Vai ser legal, vai ser gostoso, você vai ver que legal que é. Para a gente falar de movimento circular uniforme, nós temos que definir, temos que lembrar e definir na física alguns conceitozinhos. Coisa simples, coisa básica, você vai ver aqui comigo, ó. Como nós estamos falando de círculo, de movimento circular, nós vamos falar sobre ângulos, tá bom? Então nós vamos imaginar aqui um círculo, ó, acompanha comigo no slide aqui um círculo, certo? Nesse círculo nós vamos colocar dois ângulos, então nós temos um ângulo inicial φ1, essa letra estranha aí é φi inicial, e nós vamos colocar aqui num ângulo depois φ final. Então vai ter dois ângulos, o início e o fim, certo? Na matemática a gente não coloca ΔΦ, mas a gente coloca o ângulo que ele andou. Então se ele andou daqui até aqui, ele andou 90 graus. Na física, para a gente conseguir definir os movimentos ali, a gente vai falar aqui que aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo 90, então ele teve um delta ângulo, um ΔΦ, de 90 graus, tudo bem? A gente sabe que na matemática isso aqui é 90, ou 45 e tal, mas na física a gente vai falar que esse daqui é o ângulo 0, esse é o ângulo 90, então esse delta ângulo, esse aqui, ó, é 90 graus, tudo bem? Então é isso que está escrito aqui, esse ΔΦ é igual ao φ, o ângulo final, menos o ângulo inicial, certo? Bom, por que nós precisamos definir isso? Porque agora nós vamos olhar o movimento circular pelo ângulo mudando à medida em que o tempo passa, tá bom? Bom, quando a gente olha pelo ângulo à medida em que o tempo passa, então nós definimos na física um novo conceito, uma nova grandeza, que é velocidade angular. Porque velocidade é a taxa de variação sobre o tempo. Então a taxa com que o ângulo varia, ou seja, a variação angular, dividido pelo tempo. É o tempo que demora para variar esse ângulo. E aí nós temos uma nova definição na física, que é a velocidade angular. E a velocidade angular é dada por essa letrinha grega aqui, ó, ômega, esse W redondinho, certo? Bom, então o ômega é ΔΦ, que é a variação angular, dividido pelo ΔT. No sistema internacional a gente usa em radianos por segundo, porque você sabe que você pode calcular ali o ângulo em radianos por segundo, tudo bem? Bom, nós podemos também olhar o movimento circular, esse círculo, não somente pelo ângulo mudando, mas você pode olhar também pelo arco de circunferência que você caminhou. Então, tudo bem, aqui é 90 graus, mas qual foi o valor do arco de circunferência que foi caminhado aqui? É aqui, é agora que nós vamos definir isso aqui, ó. Você lembra na matemática que arco de circunferência ali e o ângulo está relacionado como ângulo igual a arco dividido pelo raio? Eu coloquei aqui o arco como sendo a letra S. O raio eu coloquei a letra R e o ângulo é o φ de novo. Presta atenção, ó, eu não coloquei ΔΦ dessa vez porque eu acabei usando o conceito da matemática ali, que o ângulo e o arco está relacionado daquele jeito. O ângulo é igual ao arco dividido pelo raio, tá ali no cantinho, viu? Bom, se a gente mantiver essa fórmula que é φ igual ao S dividido por R, ou seja, ângulo é igual a arco dividido pelo raio, e a gente quiser variar o ângulo, você vai ter que variar o arco pelo raio. Como assim, Vinão? Imagina, você tem um ângulo aqui e você quer variar esse ângulo de, sei lá, de 45 graus para 180 graus. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando você quiser variar esse ângulo, você vai ter que variar o arco. Por isso que está escrito ΔΦ igual a ΔS dividido por R. Esse S é do arco, olha lá, presta atenção, tá? O R a gente não vai mudar, porque a circunferência ela vai ter o seu raio constante. A gente não vai ficar aumentando a circunferência, diminuindo a circunferência, beleza?
Bom, aí o que eu fiz? Eu peguei esse ΔΦ igual a ΔS dividido por raio e coloquei na fórmula anterior, que era ômega igual a ΔΦ dividido por ΔT. Fiz todas as substituições, a álgebra linda, gostosa, que eu acho legal, aqui, e você vai ver que vai ser um ômega igual a ΔS dividido por ΔT, e aqui embaixo tem um raio, tá vendo? Ó? Então vai ficar ΔS dividido por ΔT vezes raio aqui embaixo. Lembra que na física a velocidade média é ΔS por ΔT? Então eu troquei o ΔS dividido por ΔT por uma letra V de velocidade média, sabe? Tipo, distância pelo tempo, então é isso. Só que em vez de ser uma distância em linha reta, vai ser uma distância em arco, mas não deixa de ser distância. E aí então vai ser velocidade dividido pelo raio, ou seja, ômega igual a V dividido por R. Se eu pegar esse R que está aqui embaixo e passar para o lado de lá multiplicando, vai ficar V igual a ômega vezes R. Tudo bem? Essa é a fórmula da velocidade média, né, num movimento circular uniforme. Como assim, Vinão? Você vai estar agora com essa fórmula calculando a velocidade com que você contorna a circunferência pelo contorno. Tudo bem? Detalhe, essa velocidade é a velocidade tangencial, é a velocidade que você faz na tangente do círculo. Tudo bem? Eu vou colocar aqui para vocês verem a velocidade tangencial, a tangente no círculo, certo? Então essa letra V é a velocidade com que você percorre o contorno da circunferência. Esse ômega é a velocidade angular, é o ângulo mudando à medida que o tempo passa. E o R é o raio da circunferência. Beleza? Lembrando que se você está num movimento circular, então isso se repete, tá vendo? Ó, uma volta, 2 voltas, 3 voltas. E aí, se as coisas se repetem, então você pode começar a lembrar de que você tem tempos para percorrer essa volta. Então, o tempo que demora para percorrer essa volta, se ele for sempre o mesmo, né? E a gente vai falar que é sempre o mesmo, porque o movimento é circular, uniforme. Então, esse tempo que demora para dar uma volta é chamado de período. Então, período, que é simbolizado pela letra T maiúscula aqui, é um tempo que demora para dar uma volta, certo? Frequência é a quantidade de voltas que você consegue dar em um segundo, em um intervalo de tempo. Se for em segundos, né, você vai ter em hertz, que é a frequência no sistema internacional. Se for o tempo demorar, né, em minutos, você vai ter em RPM, que é um sistema usual, mas bem usual, tá? E aí você tem uma relação entre período e frequência que é período é igual a 1 sobre f, que a gente fala que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, que é f igual a 1 sobre t, tá bom? Bom, beleza. Lembrando que a gente vai calcular isso em radianos, então eu vou pegar essa fórmula do ômega igual a ΔΦ sobre ΔT e vou fazer ela em unidades de volta. Então, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. E aí, se a gente vai estar colocando essa fórmula em unidades de voltas, 1 volta e meia, 2 voltas, 3 voltas, a gente vai então substituir esse ΔΦ por 2π, que é o valor do ângulo em radianos. 1 volta é 360 graus, ou 2π radianos, tá? Se você vai dar uma volta, então você vai demorar um certo tempo para fazer isso. Eu acabei de falar no slide anterior que o tempo que demora para dar uma volta é o período, aquele T maiúsculo. Então eu vou substituir isso na fórmula e vai ficar 2π dividido por T, ou 2π sobre T, que é a velocidade angular em unidade de volta. Tá ali, ó, 2π sobre T, tá? Se a gente trocar esse sobre T como sendo F, que é T igual a 1 sobre F, F igual a 1 sobre T, você vai ter que ômega igual a 2πf, tudo bem? Então, você tem a fórmula aí da velocidade angular em contorno, em voltas, né, em unidades de voltas, tá? Então, ômega igual a 2π sobre T, ômega igual a 2π vezes F, 2πf. Se a gente pegar essa fórmula que a gente acabou de determinar aí
para o ômega e substituir lá no V igual a ômega R, veja o que acontece, ó. Vai ficar V igual a 2π vezes R vezes F, porque você lembra que V igual a ômega R. Então eu vou pegar o ômega, que é 2πf, e jogar lá dentro, vai ficar V igual a 2πrf. Ou, voltando à ideia do F igual a 1 sobre T, T igual a 1 sobre F, V igual a 2π vezes R dividido por T. Beleza? Então você tem aí mais uma fórmula para calcular a velocidade tangencial no movimento circular, certo? Bom, lembra que lá no movimento uniforme você tem a fórmula do sorvete? S igual a S0 mais V vezes T. Olha o que acontece se eu pegar essa fórmula e dividir por R, que é o raio da circunferência. Vai ficar S sobre R igual a S0 sobre R e V sobre R vezes T. Então vai todo mundo dividir por R, certo? Então, se todo mundo vai dividir por R, imaginando que esse S pode ser sim o arco da circunferência, nós vamos ter então que S sobre R é o ângulo inicial, o ângulo final, S0 sobre R é o ângulo final, V sobre R é o ômega, e aí a gente faz uma transformação da fórmula do sorvete numa fórmula para o movimento circular uniforme, onde fica φ igual a φ0 mais ômega t. Beleza? Não precisa se preocupar muito nas deduções das fórmulas, basta você entender o que significa cada uma das letras, tudo bem? Então, ângulo final é igual ao ângulo inicial mais velocidade angular vezes o tempo, belezão? Maravilha. Lembra também que você pode calcular a aceleração centrípeta. Não é que é um movimento circular uniforme que não tem aceleração. Tem sim. Chama-se aceleração centrípeta, tá bom? Essa aceleração centrípeta, ela precisa estar aí, porque se não tiver aí, ela não faz movimento circular, tá? Então, para que haja um movimento circular, precisa ter aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta não muda o valor da velocidade, certo? Bom, a aceleração centrípeta é calculada como velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso é o que a gente já sabia. Agora, o que você pode substituir ali, ó, é velocidade como sendo ômega vezes R. E aí você faz a álgebra toda lindona lá, vai ficar a aceleração igual a ômega ao quadrado vezes R. Beleza? Então essa é uma outra maneira de calcular a aceleração centrípeta. Bom, acoplamento de engrenagens. O que significa isso? Significa que eu posso juntar dois movimentos circulares, ou por engrenagens assim, ou por engrenagens aqui assim, ó, tá? Que é a primeiro exemplo aqui. Você coloca dois discos conectados por um único eixo. Tá todo mundo soldado ali, tá fixo. O eixo atravessa os dois movimentos circulares, os dois discos, e você grudou os discos no eixo. Então o disco não gira sozinho, ele só gira quando o eixo girar. Tudo bem? Então eles estão grudados no eixo, certo? Então se o eixo der uma volta, os dois dão uma volta. Se o eixo der meia volta, os dois discos dão meia volta. Tá todo mundo conectadinho, certo? Se está todo mundo conectadinho e todo mundo dá a mesma volta, significa que se demorar, sei lá, 1 segundo para dar uma volta, todo mundo vai dar uma volta em 1 segundo. Ou se todo mundo demorar 5 segundos para dar uma volta, então todo mundo demora 5 segundos para dar uma volta. Está todo mundo grudado. Ou seja, todo mundo tem a mesma velocidade angular. Se todo mundo tem a mesma velocidade angular, se eu chamar um disco de 1 e o outro disco de 2, então você vai ter que o ômega 1 é igual ao ômega 2, certo? E aí, lembrando que ômega é igual a V sobre R, ou V igual a ômega vezes R, você substitui ali no ômega 1 igual a ômega 2 e vai ter que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. É uma relação entre os dois discos que estão conectados aí no mesmo eixo, tudo bem? E para terminar, nós temos o acoplamento aí de engrenagens, ou os dois girando aí por uma correia. Esse movimento, ele talvez não seja tão óbvio de se mostrar, que a velocidade tangencial deles é igual, tudo bem?
se você imaginar que existe uma formiguinha presa ali na correia e ela está parada na correia e os dois discos estão girando e a correia está andando, você vai ver que essa formiguinha ela não vai mudar de velocidade, lógico, se eles não acelerarem, tudo bem? Bom, se os dois têm a mesma velocidade tangencial, você coloca ali que V1 igual a V2, tanto faz se eles estão grudados assim ou pela correia, certo? E aí você vai então colocar a fórmula do V igual a 2πrf para os dois, né, V1 e V2, vai cortar os dois π dos dois lados e vai acabar tendo uma relação entre raios e frequências. Então vai ter R1 sobre R2 é igual a F2 sobre F1. Sim, é inverso mesmo, ali R1 sobre R2, F2 sobre F1, tudo bem? Se você reparar bem, enquanto o disco maior dá uma volta, o outro pequenininho, dependendo do tamanho deles, né, o outro pequenininho dá mais do que uma volta, tá? Então isso acontece mesmo. O grandão, por estar conectado pela correia com o pequenininho, quando um grandão dá uma volta, o pequenininho já deu mais do que uma, certo? Então isso acontece aí quando está acoplado em correias, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado você, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você deixa as dúvidas aí no comentário. Deixa esse like bonitão para nós, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, passa esse vídeo para quem você tem certeza que vai precisar, porque se ajudou você, vai ajudar outras pessoas. E é isso aí, espero você na próxima, um beijo no coração e até mais, valeu!